mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, e o vídeo de hoje é para comentarmos aí os capítulos 61, 62, 63 e 64 de Os Tambores do Outono. E para a semana que vem, capítulos 65, 66 e 67 de Os Tambores do Outono vai ser o penúltimo vídeo aqui do canal dos Tambores do Outono, desse Clube da Leitura. Logo, logo nós já vamos iniciar a leitura do 5º livro, gente. Como tem passado rápido. Eu, pelo menos, tô achando que tá passando bem rápido. E se você tem vontade de começar a ler os livros de Outlander, tem vontade de comprar itens colecionáveis da série, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com precinho muito bacana, com precinho muito bom. Na maioria das vezes rola até frete grátis. Então, sempre que vocês forem comprar os livros de vocês, os itens de vocês, e puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, sempre fica aqui abaixo no box de descrição. Eu vou te agradecer muito. E vocês lembram que eu falei pra vocês que no capítulo que a gente leu semana passada, a Claire, ela estava desaparecida, né? O Jaime estava desesperado tentando encontrá-la depois de toda aquela confusão após a morte do padre Alexander, né? E, gente, a Claire estava bem, ela apenas passou a noite na casa daquela índia, né? Na verdade, ela foi socorrida por aquela índia mais velha que contou toda a história do dente de lontra pra ela. Pois então, ela passou a noite lá na casa dessa mulher. E na manhã seguinte, gente, ela fala assim, que a aldeia tava meio que assim, tudo bagunçado. A cena ali, né, o local onde o padre e a índia morreram, tava assim. Ela passou por ali, ela não queria olhar, mas assim, foi inevitável, né? Ela acabou dando aquela olhada de relance. Enquanto a Claire tava caminhando ali pelo centro daquele vilarejo dos índios ali, ela viu um desenho de um tartando que parecia ser um tartã e ela logo já chama o nome do Jaime, realmente era o Jaime que estava também procurando por ela. Ela fala que ela fica muito surpresa quando ela olha e do lado do Jaime tá quem? O Roger. Ela fica feliz de ter encontrado ele, apesar dele não estar assim em boas condições, né, gente? Ele não tava cheirando muito bem, as roupas dele estavam bem sujas, o Roger tava bem magro. Mas, segundo ela, ele ainda estava ótimo. Apesar disso tudo, a aparência dele ainda era de uma pessoa saudável e ela fica muito feliz com isso, porque era sinal que ele conseguiria viajar, né, gente? Exceto pelo pé dele, que estava bem machucado. A Claire logo dá um jeito ali de olhar, de dar uma examinada. Não há muito que ela poderia fazer, mas assim, ela faz o que ela pode ali no momento. Logo de início, o Jaime e a Claire, eles concordam em não contar toda a verdade pro Roger, né? O Jaime fala que ele ainda não tinha contado pro Roger que a Brianna estava grávida, e ele deixa a Claire livre para contar, mas ele acha mais prudente esperar pelo menos eles saírem da aldeia ali dos índios para contar a segunda parte da verdade, sobre o abuso e tudo mais, né? Então eles ficam acordados com isso. Gente, o Roger fica assim muito surpreso, né? Ele fica muito impactado, ele começa a se perguntar como, e o Jaime fica assim, pé da vida, né? Como você tem coragem de me perguntar como foi que ela engravidou, né? E o Roger também revela para Claire e pro Jaime aqui nesse momento o motivo da briga deles, né? O porquê que ele acreditava que o que tinha acontecido com ele tinha sido a mando da Brianna. Ele fala pro Jaime e pra Claire toda a verdade, que algum tempo atrás ele descobriu que Claire e Jaime morreriam no incêndio, né? E ele não conta isso pra Brianna, que fica pé da vida quando descobre que ele já sabia. E, gente, o Jaime, ele tem uma atitude, pela primeira vez desde que ele conheceu o Roger, ele começa a gostar das atitudes do Roger. Das atitudes não, dessa atitude do Roger. Ele fala que ele começa a simpatizar com o Roger a partir disso, porque o Jaime acreditava que o Roger estava certo em não contar a verdade para a Brianna, né? Porque ele estava tentando proteger a sua filha. Já a Claire fica pé da vida, ela fica, como que você teve coragem, Roger, de não contar isso pra ela, de tirar essa decisão dela, porque essa era uma escolha dela, né? A Claire fala isso pro Roger e ela fica assim, e como que você não pensou em nós, em mim, em nós? A Claire não concorda nem um pouco com essa atitude que o Roger teve e super entende a atitude da filha. O Ian ainda estava desaparecido, eles ainda não tinham encontrado o Ian, e o James só torcia para que o Ian estivesse bem lá na cama da Emily, mas que tivesse em segurança, né? E, gente, nesse momento também, alguns índios, eles estavam indo embora daquela tribo, indo para outro local. Esses índios, eles eram cristãos e eles chegam até o Roger, pedindo que o Roger batize o bebê ali do padre e da Índia que morreram, né? Esse bebê iria junto e caso, né, esse bebê não sobrevivesse durante a viagem, eles queriam garantir que essa criança seria recebida por Deus. Então, eles solicitam que o Roger faça o batismo. Eles ouviram o padre Alexander falar que ele era filho de um sacerdote e solicitam que o Roger batize a criança. O Jaime ainda fala pra ele, né,
que em último caso, quando não se tem mais jeito mesmo, qualquer um, né, que tenha fé, pode fazer aí o papel de um padre, e o Roger vai e batiza a neném, gente, era uma menininha, e ele a batiza de Alexandra. Eu achei esse momento, assim, muito emocionante, foi bem curtinho, foi bem breve, mas foi emocionante, principalmente porque a Claire segurou essa criança nos braços durante o batismo, então foi muito bonito. E aí depois que esse grupo de cristãos eles partem, chega a hora da Claire falar tudo que rolou lá na casa da mulher durante essa noite que ela passou lá, né? Bom, acontece que o quê? Um índio, ele foi morto durante esse confronto e eles acreditavam que quem havia matado esse índio era o Roger. O Roger mesmo não sabia se ele tinha matado esse índio ou não. Quando a sentença de morte do padre está sendo cumprida e o Roger ele foge ali do cárcere dele, ele acaba batendo em um índio ali e esse índio infelizmente acabou morrendo. Então o Roger, ele mesmo não sabe exatamente se ele matou esse índio ou não, mas os índios acreditavam que o Roger havia matado um dos seus. E como eles já haviam consumido parte do uísque que foi prometido ali para a barganha, então eles não poderiam matar o Roger, né? O que eles fariam então? Eles ficariam com um dos deles para ficar no lugar desse índio que morreu, e aí essa pessoa trabalharia e tudo mais, viveria como um deles. A Claire ouviu o conselho de mães falando sobre isso na noite que ela ficou lá na casa da mulher, né, da Índia. E era isso que ia acontecer, gente. E ele, logo nesse momento, o Jaime já se candidata, ele fala, olha, a Brianna não precisa de mim, ela precisa de você. Ele fala pra Claire, né, e precisa do Roger. O Ian pode levar vocês até ela, e assim que eu tiver a primeira oportunidade eu vou escapar e vou voltar pra casa. Mas a princípio, quem deve ficar aqui sou eu. Bom, a Claire não acreditava muito nessa possibilidade e ela apenas pede para que eles esperem para realmente ter um posicionamento final ali por parte dos índios, mas o Jaime já dá essa sugestão. Passou-se o final da tarde, ninguém foi até eles, o início da noite, ali meados da noite, ninguém foi até eles, até que eles começam a escutar algum barulho do lado de fora. Eles percebem que tem alguém vindo, e esse alguém era o Ian, gente. O Ian, ele veio até eles se despedir, e aí eu já me derramei em lágrimas, vocês podem imaginar, né? O Ian, ele foi até eles se despedir porque era ele quem ia ficar, né? Ele fala que não havia nem negociação, que ele ia ficar, que essa era uma escolha dele, e depois que ele passasse pela cerimônia, pelo ritual ali de se tornar um dos índios, ele nunca mais poderia falar gaélico, inglês, a língua que fosse. Então ele estava indo até os seus se despedir, enquanto ele ainda podia falar a língua dele, gente. Ele fala pro Jaime que ele nunca mais vai esquecer o tio, pede para que a Claire dê o recado pra mãe dele que ele nunca vai esquecer a mãe. Gente, ai, eu fico arrepiada e no momento que eu tava lendo, eu super me emocionei nesse trecho. E no dia seguinte, tanto o Jaime quanto o Roger, quanto a Claire, todos eles acompanham a cerimônia. É um momento bem emocionante também, principalmente o final dela. Eles acabam submergindo o Ian ali nas águas do rio. E aí, depois desse processo, o Jaime ele vai lá, coloca um pedaço do tartan assim, no ombro do Ian e fala assim pro Ian, lembre-se, ele fala em gaélico, se não me engano. A Claire até fala que um dos índios que estava observando ali a cerimônia, o ritual, não gostou muito, né? Mas o Jaime foi lá e fez. E a despedida final também foi muito triste, gente. O Roger, ele estava sendo liberado, ele poderia sair dali. E eles se despedem ali, né? A última despedida, a Claire chora, ela não consegue se segurar. E ela fala que o semblante do Ian, quando vê que ela tá chorando, também foi de uma pessoa que tava segurando pra não chorar, né? O Jaime, ele vai se despede do sobrinho com um abraço, ele dá um beijo também no seu lábio. E é assim a despedida dele, gente. É silenciosa, mas assim, muito emocionante. E sem dúvidas, o jovem Ian é um dos meus personagens favoritos dos livros e da série também. E aí, quando eles saem dali, gente, é quando o Jaime e a Claire, eles contam o restante da verdade ali pro Roger, né? Sobre o abuso que a Brianna sofreu, sobre tudo que aconteceu com ela. Eles dão o nome do abusador, que era o Stephen Bonnet. O Roger fica assim, ao pé da vida. A mesma atitude que o Roger tem na série é a atitude que ele tem aqui nos livros, exceto pelo fato de que aqui ele não bate no Jaime. Lá na série ele dá uma surra no Jaime, né? Aqui não, aqui isso não acontece. Gosto muito mais disso, porque assim, gente, acho que não teve necessidade daquilo lá na série, minha opinião, tá bom? Então gosto bem mais desse momento aqui nos livros, já que o Roger, ele não dá essa surra no Jaime. E a atitude dele, gente, é a mesma, tá? Ele fala pra Claire e Jaime que eles podem ir em direção a River Run, que se por algum acaso ele mudar de ideia, ele decidir que ele pode aceitar isso, ele os encontrará. E era uma das coisas que o Jaime mais temia, né, gente? Essa atitude do Roger era a atitude que o Jaime mais temia que ele tivesse, e aí ele foi lá e teve.
E a Brianna fica sabendo pelo Lord John que o Bonnet ele foi preso e foi sentenciado à morte por enforcamento, mais ou menos umas 2 semanas da data que eles estão ali. Eu gosto muito da amizade que o Lord John e a Bri eles estão construindo. Na série foi muito bacana ver os dois juntos, mas aqui nos livros ainda é mais bacana porque assim, a gente tem vários momentos dos dois conversando, vários diálogos, vários momentinhos bem legais. E os dois se dão muito bem, eles são super entrosados, gosto bastante disso. E a Brianna, ela fala pro Lord John, né, que ela queria conversar com o Bonnet, que ela queria perdoar o Bonnet, porque o seu pai havia deixado uma carta pra ela falando, né, o Jaime deixou uma carta pra Brianna, onde ele falava que a única maneira dela conseguir se livrar de todo esse sentimento ruim que ela sentia em relação ao que aconteceu com ela, era perdoar, né, quem a magoou, quem a machucou. Ele dá esse conselho pra Brianna, e ela já tentou perdoar o Bonnet de diversas maneiras, né? Tentou em vários momentos e não conseguiu. Então ela acreditava que se ela estivesse diante dele, ela conseguiria. Ela pede ajuda do Lord John para arranjar esse encontro e assim acontece, gente. Vou mencionar para vocês aqui os momentos diferentes desse capítulo, porque algumas coisas são iguais, mas a maioria é bem diferente. Vocês vão ver agora. Quando a Brianna chega lá na prisão, ela já é surpreendida com uma informação, né? Eles são atendidos pelo soldado Roger Pyle. E nós já ouvimos o nome desse soldado aqui nos livros. Vocês lembram que alguns capítulos atrás tinha um homem que estava rodando Fraser's Bridge e que o Ronnie Sinclair falou que havia ouvido o nome dele, que era Roger Pyle? Então, era o mesmo homem que estava rondando Fraser's Bridge há alguns capítulos atrás. E a Brianna já fica de orelha em pé, né? A ideia dela é assim que ela sair ali dessa prisão, ir lá conversar com esse soldado para descobrir o que ele estava fazendo lá, o que foi que aconteceu, né? A conversa dos dois é igual, o diálogo é basicamente igual, não tem muita diferença aí. A única diferença é que quando a Brianna estava saindo da cela, ela dá de cara com o soldado Murkison. Ele e o Bonnet, eles estavam de tramóia, gente, eles estavam armando. E como o Bonnet havia sido pego, ele iria libertar o Bonnet, né? Porque se sobrasse pro Bonnet, gente, com certeza sobraria pra ele também, né? Então, assim, ele fez uma troca ali nos barris, ele tirou todas as bebidas ali que era do contrabando dele e do Bonnet, substituiu por alguns pequenos explosivos e aí ele iria explodir o local depois de tirar o Bonnet de lá, né? Se eu não me engano, ele mata o soldado Roger Pyle aqui, ele dá, assim, uma boa pancada também no Lord John, que tá caído do lado de fora ali. A Brianna até acredita que ele tá morto, mas não, gente, ele não tava morto, vocês sabem, né? Ele é um personagem super importante nos livros. Mas a Brianna, ela dá um tiro no soldado Murkison, né, quando ela tá saindo dali. Ela consegue roubar a arma da mão dele. Gente, a Brianna é maravilhosa, foi super treinada, né, pelo que a gente pode perceber. Ela rouba ali a arma das mãos dele e ele morre, porque o Bonnet fica desesperado que o local vai explodir. Ele implora pra Brianna, né, pra que ela saia dali, que ela vá embora dali. Ela fala que sem o Lord John ela não vai sair, porque ela demora um pouquinho, mas verifica a pulsação dele, acha ela bem fraquinha e ela fala, sem ele eu não saio. E tem esse outro homem aí também tá vivo, ele não tá morto, que era o Murkison, né, ele só tava ferido. O Bonnet vai lá, tira uma faquinha que ele carregava no bolso dele, a gente corta a garganta do Murkison, e aí sim a Brianna concorda em sair dali, mas ela fala assim, né, você vai carregar ele, tá? Ela aponta pro Lord John e fala, você vai carregar ele. E aí, gente, eles saem dali, meio que desesperados ali, num caminhozinho ali bem escondido ali da prisão. Eles conseguem escapar ali. Não era bem uma prisão, gente, era um local ali no centro. E tinha essa sala onde o Bonnet estava preso. Eles conseguem fugir e lá do lado de fora, antes do Bonnet sumir no mundo, gente, eu até que vejo 1% de humanidade no Bonnet, gente. Eu consigo perceber esse 1% de humanidade nele. Ele toca a barriga da Brianna e ele fala, é verdade o que você disse? Acho que ela nem responde, gente. Aí ele vai lá, tira um diamante negro da boca dele, dá nas mãos da Brianna e fala pra você cuidar do sustento dele. Cuide dele e some no mundo, gente. A Brianna teve a oportunidade de matá-lo, mas ela decide não fazer, ela decide tentar viver em paz. E aí, gente, o capítulo seguinte, pra mim, assim, é um dos mais emocionantes desse livro. Foi muito bonitinho. Lord John, ele ainda estava se recuperando, né? Aqui a gente está em meados de maio de 1770. O Lord John estava se recuperando dos ferimentos que ele sofreu aí nessa última semana. E ele tá conversando com a Brianna ali no quarto sobre ela perdoar o Jaime. E ela fala, olha, eu já o perdoei.
você pode ficar tranquilo que quanto a isso eu já o perdoei. E aí ele fala, olha, é bom mesmo, porque eu tô escutando alguns barulhos de cavalo, eles já haviam ouvido alguns boatos de que Jaime estava na redondeza, né, então eles já sabiam que eles estavam retornando, e haviam 2 pessoas só, né, nesses boatos aí que eles estavam ouvindo, só 2 pessoas estavam retornando. O Lord John tinha certeza que uma delas era a Claire, ele não sabe porquê, mas ele tinha certeza, e a outra já foi falado que era um homem muito alto, um ruivo, então não tinha como ser outra pessoa não ser o Jaime. E aí ele escuta o barulho de cavalo e fala, olha, então é bom você descer e conversar com eles porque eles finalmente chegaram. A Claire, ela sobe até o quarto para dar uma olhada no Lord John, que assim, gente, não estava muito bem, mas estava a caminho de ficar bem. E ele fala que a Claire também não estava lá muito bem. A Claire havia emagrecido, estava toda suja, a roupa dela, assim, era um horror. Não estava muito bem também. O Lord John também revela para Claire que ele sabe de toda a história, que a Brianna havia contado tudo para ele. E nesse momento também a Claire entrega o anel de noivado que ele havia dado pra Brianna, entrega pra ele e ele fala, nossa, acabei de ser abandonado, assim, num tom sarcástico, né? Quando eles dão uma olhadinha pela janela, Brianna e Jaime estão lá do lado de baixo, se abraçando e rindo, assim, uma risadinha meio desconfortável, porque eles tentaram se abraçar, mas como a Brianna tá com uma barriga muito grande, esse abraço, assim, não foi um dos melhores abraços que eles já deram, né? Então olha que bacana, a Brianna perdoa muito mais rápido o Jaime aqui nos livros do que na série, já que na série, gente, eu acho que até hoje ela não perdoa ele, eu só sinto isso. E nesse capítulo nós também temos o parto do bebê da Brianna, que, gente, assim, é muito bonito. Eu só fiquei me perguntando por que na série eles não fizeram dessa forma, porque foi lindo, gente. O Jaime, ele participou, assim, do parto dela do começo ao fim. Em todos os momentos a Brianna ficava chamando o pai, pedindo para que ele estivesse por perto, e ela chamava ele de pai mesmo, papai, pedia que ele estivesse perto. O Jaime até conta várias histórias, gente, tentando distrair a Brianna ali das dores, né? Ele conta várias histórias para tentar distrair a filha, tá segurando as mãos dela, ele vê a criança nascendo, gente. Assim, um dos momentos mais lindos desse quarto livro, sem dúvida, a conexão dos dois, essa vontade da Brianna de ter o pai por perto, foi lindo de ler, gente, assim, foi muito emocionante. O bebê nasce e é inevitável, né, gente, que eles não se façam uma pergunta. E quem faz a pergunta é até o Jaime, ele pergunta pra Claire, você acha, o bebê, ele é loiro ou moreno? Porque assim, né, ele acreditava que ele conseguiria de quem era o filho a partir dessa informação. A Claire explica pra ele, dá uma aula de genética ali, fala que mesmo se a criança fosse loira, se a criança fosse morena, eles não conseguiriam ter 100% de certeza sobre a paternidade dessa criança. E o Jaime fala um negócio muito bonito, ele fala, olha, a gente pode não ter certeza de quem é o pai dessa criança e nem se esse pai vai ser presente, né? Porque até então o Roger também não tava por ali, né? Mas eu sei quem é o avô dessa criança, gente, com certeza, né? A gente não duvida em nenhum momento do que o Jaime é capaz pra proteger essa família, esse neto dele, né? E, gente, eles estavam super felizes com a chegada do netinho deles, e como não, né? Foi realmente um momento muito bonito. A Claire se emociona quando a Brianna coloca o bebê ali no seu seio pra amamentá-lo. Ela fala que ela nem percebeu que ela tava chorando, que nesse momento é quando ela percebe, né? Ela fala que é nesse momento que ela percebe que ela estava chorando, que ela estava emocionada, então todos os dois estavam muito felizes. E a Claire termina esse capítulo com uma lembrança do Frank, né? Ela sente ali um vento no seu rosto, e naquele momento não tem como, ela pensa no Frank e ela fala pra ele em pensamento, né? Você sabe que ela teve um filho? E ela termina esse capítulo lembrando do Frank. Gente, assim, muito emocionante. Capítulos finais aí, né? Semana que vem, como eu disse pra vocês, é o penúltimo clube da leitura de Os Tambores do Outono. Logo, logo nós vamos encerrar. Daqui a 2 semanas a gente vai encerrar a leitura desse livro. Então, assim, fortes emoções nos aguardam. O que vocês estão achando desse finalzinho? Comenta aqui abaixo. Espero muito que vocês estejam gostando. Nós nos vemos no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau!